Olá, queridos alunos! Como vocês estão? Como estão sendo os workshops aí nos polos? Está movimentado? Estão gostando de experimentar a docência articulando teoria e prática? Então, este workshop foi preparado com muito carinho para vocês e será conduzido por 2 professores. Eu, professora Maristela, e o professor Lauro Igor. Já pensaram? Uma pedagoga e um professor de matemática juntos? Que legal, não é mesmo? O que será que vai acontecer? Bem, já convidamos vocês para brincarem um pouco. Lembram? Quem disse que na aula de matemática não dá para brincar? Ah, dá sim para brincar e a criança aprende bem melhor na ludicidade. E vocês aí? Gostaram de realizar a brincadeira O Mestre Mandou? Como foi a experiência no grupo? Depois nós vamos querer saber. E a atividade com desenho? Perceberam como é possível o próprio aluno desenhar e usarmos menos as atividades impressas? Acreditem, pessoal, a aprendizagem é bem mais significativa quando o aluno participa. Notaram que as 2 atividades propostas conduzem para a construção do número? Pois é, este é o assunto da videoaula, a construção do número pela criança. Reflitam comigo e depois escutem o que o professor Igor considera sobre o tema. O número faz parte do cotidiano da criança desde muito cedo, contando objetos, organizando brinquedos, decorando a sequência dos números do telefone, falando sua idade. Na verdade, muitas vezes a criança não compreende o real significado do número, apenas memoriza uma sequência. Olá, caros alunos. Olá, professora Maristela. De fato, o número faz parte do cotidiano da criança. Sabemos que a criança entra em contato com os números desde muito cedo, no contexto familiar e também social. Quando disca um número de telefone, quando escolhe o número de seu canal de televisão preferido, entre outras situações. Este contato será importante para a alfabetização matemática da criança. O contato familiar e social vivenciado pelos pequenos, antes mesmo de serem alfabetizados, embora informal, é de grande importância, pois oferece condições de familiarização com o conceito dos números. Com eles, a criança começa a estabelecer as suas primeiras hipóteses a respeito do processo de representação de quantidades. Por isso, estaremos hoje proporcionando uma reflexão acerca de como ocorre a construção do número na criança. Apresentaremos aspectos teóricos e práticos que posteriormente serão de muita utilidade a todos vocês que exercem a profissão de pedagogos e de professores. Acompanhe o que Constance Camus fala sobre o número. Para a pesquisadora piagetiana Constance Camus, o número é uma síntese de 2 tipos de relação que a criança elabora entre os objetos. Uma é a ordem e a outra é a inclusão hierárquica. Então, vamos entender o que significa as relações de ordem e inclusão hierárquica? Ordem
é a relação que a criança elabora ao contar um determinado número de elementos, sem saltar ou repetir algum. Entenderam? Inclusão hierárquica é aquela relação que permite à criança a quantificação dos objetos como um grupo. Ou seja, ao lhe pedirmos que nos mostrem objetos arranjados numa relação ordenada, por exemplo, ela nos apontará para o grupo todo e não apenas para o último objeto. Que tal um exemplo para facilitar a compreensão? Muitas vezes, quando pedimos a uma criança que conte alguns objetos, o que ela faz? Já observaram? Se ainda não observaram, procurem observar uma criança da educação infantil. Na verdade, a criança reproduz uma sequência de números decorada. Ou seja, ela simplesmente conta 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Como se falasse uma sequência de nome de pessoas. Por exemplo, João, Maria, José. A criança não percebe que o número 1 está incluído no 2. O 2 está incluído no 3. E assim por diante. Enfim, ela não compreende que os 5 objetos formam um grupo todo. Acompanhe. A criança ainda não sente a necessidade do conhecimento lógico-matemático. Quando observamos uma criança em seus primeiros contatos com os números, percebemos que, ao contar, ela recita os nomes dos números do mesmo modo que recitaria o nome de algumas pessoas. Assim, depois de contar 5 brinquedos, ela mostrará o 5º brinquedo contado como se 5 fosse o nome dele. Percebem? A criança traz da vivência social e cultural a capacidade de realizar a contagem mecanicamente. Ou seja, ela é treinada para contar e não sabe ainda o que significa cada número. O desenvolvimento da relação de ordem se refere à capacidade que a criança vai adquirir através de experiências sociais e culturais. Desenvolver uma maneira de arranjar objetos de tal forma que fique em primeiro, outro em segundo e assim por diante. Na educação infantil, com crianças por volta dos 4 anos, observamos a tendência que elas têm de ordenar uma coleção e proceder à contagem. É muito comum, nesta idade, pular em alguns elementos ou contarem duplamente outro. Por exemplo, se os objetos estão enfileirados, ela salta alguns na contagem. Conta mais de uma vez. Se os objetos estão espalhados, ela conta indefinidamente. Não sabe onde começar nem onde parar. Por isso, a escola não deve apenas trabalhar a construção mecânica do número, e sim propor atividades que exijam o pensar. É muito importante que na educação infantil as crianças sejam convidadas a viver experiências lúdicas, que permitam criar relações entre os objetos, mais, menos, parecidos, iguais, diferentes. Acompanhe o slide. De acordo com Piaget, estas estruturas lógico-matemáticas só estarão bem estruturadas por volta dos 7 anos e meio. É a partir desta idade que, segundo Piaget, as crianças se tornam reversíveis, ou seja,
são capazes de executar mentalmente duas ações opostas simultâneas. Neste caso, dividir o todo em duas partes e juntar as partes em um todo novamente. Então, professor Igor, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de fazer alguns questionamentos que você pudesse responder e ampliar ainda a reflexão. Na educação infantil, é importante trabalhar os conceitos de ordem e inclusão hierárquica com as crianças? Durante sua fala, eu percebi que estes conceitos, eles contribuem para a construção do número. É isso mesmo? Isso mesmo, professora Maristela. Os professores da educação infantil não podem apenas se prender a escrever números, a contar oralmente os números. Os professores devem perceber a importância do conceito de ordem e inclusão hierárquica para que haja realmente a percepção do aluno a esses conceitos e consiga construir realmente o significado dos números. Além desses dois conceitos, é muito importante que os professores de educação infantil trabalhem os arranjos espaciais, o espaço que a criança percebe a questão da contagem. Eu percebo que você trouxe para nós, agora durante a aula, algumas fichas. Você tem alguma questão sobre elas também? Exatamente. Eu trouxe algumas fichas que eu utilizo com os meus alunos. E eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para perguntar. Por exemplo, quando eu coloco na mesa fichas azuis organizadas, juntamente com fichas vermelhas, para que as crianças percebam se há mais fichas azuis ou mais fichas vermelhas, eu sinto assim que às vezes a criança não sabe o que responder. O que você me diz sobre isso? Esse cuidado é algo que precisa ser observado pelos professores. Eu percebo que você trouxe aqui 7 fichas azuis e 7 fichas vermelhas. No momento que elas estão alinhadas, fica fácil para o aluno perceber que existe a mesma quantidade. Então, uma vermelha, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fichas. O aluno tem essa percepção que a mesma quantidade é igual porque elas estão completamente alinhadas. Se o professor solicitar ao aluno que distancie um pouco as fichas umas das outras e o aluno não perceber que a quantidade permanece a mesma, isso quer dizer que o aluno ainda não compreendeu os conceitos essenciais para a construção do número. Então o professor deve ter essa percepção de que, alterando o arranjo espacial, a quantidade não se modificou. Com isso, posteriormente, ele vai trabalhar aí os conceitos relacionados à construção do número natural, à quantificação de objetos. Obrigada pela explicação. Vou observar mais meus alunos a partir de agora. A criança, no período pré-operatório, é incapaz de perceber que a organização espacial dos objetos não altera sua quantidade. Significa que a criança utiliza a representação, mas ela tem todo um trabalho de assimilação, acomodação e equilibração, de organizar essas representações num todo. Outra importante consideração que precisa ser feita antes da construção do número é preciso trabalhar muito com a criança os conceitos de classificação e de seriação, porque eles constituem aspectos fundamentais do pensamento lógico. A classificação e a seriação são operações lógicas que têm estreita relação com a conservação numérica e favorece a formação do conceito do número. O período pré-operacional corresponde a um período pré-numérico, pré-operatório, ou seja, puramente intuitivo. Neste período, a criança classifica quando separa ou agrupa objetos por suas semelhanças ou diferenças, estabelecendo assim relações das coisas, do ambiente em que vive. Sendo assim, classificar é agrupar, segundo
um determinado critério. Podemos classificar figuras geométricas por cor, forma, tamanho, espessura, utensílios de cozinha pelas suas utilidades, livros de história pelos seus gêneros, animais pelas suas espécies, frutas pelos seus tipos, enfim, tudo aquilo que for da vivência da criança. Seriar significa colocar em série, ou seja, colocar em ordem, ordenar. Podemos seriar com materiais diversos, tais como os blocos lógicos, botões, palitos, tampinhas e com a observação da própria altura dos alunos, estabelecendo relações do tipo maior, menor e assim por diante. Seriar conforme a cor, por exemplo, de cores mais claras para as mais escuras. Compreender o significado dos conceitos matemáticos e como eles são construídos pode ajudar o professor a entender as dificuldades encontradas por alguns alunos na aprendizagem matemática e a elaborar propostas pedagógicas adequadas à superação dessas dificuldades, antes de submeter às crianças conceito de números, numerais e algarismos, como era feito no ensino tradicional. É preciso que o professor tenha em mente que a construção do conceito de número ainda está se formando e que estes conceitos não podem ser ensinados, mas sim construídos pelas próprias crianças. Que esta construção só estará pronta por volta de 6 anos e meio. A classificação e a seriação têm papel fundamental na construção de conhecimento de qualquer área, não só em matemática. Quando o sujeito constrói conhecimento sobre conteúdos matemáticos, como sobre tantos outros, as operações de classificação e seriação necessariamente são exercidas e se desenvolvem, sem que haja um esforço didático especial para isso. É através de atividades como jogo livre, com regras, atividades relacionando jogos com representações, que a criança vai tendo condições de desenvolver o pensamento lógico-matemático e começa a fazer representações por meio de desenhos, diagramas e outras formas que a sua criatividade permitir. Pelo fato da educação infantil já ser um espaço natural do jogo e da brincadeira, é possível fortalecer a aprendizagem da matemática brincando. É necessário desmistificar a ideia de que para aprender matemática é necessário rigidez, disciplina e silêncio. Lembrem-se, as crianças têm o poder de tecer relações, organizar o pensamento se forem mediadas por um bom professor. Visto que nesse workshop o assunto do número segue uma indicação de leitura. Sugestão de leitura: livro A Criança e o Número, de Constance Camille. Camille, fundamentada na teoria de Piaget. Em seu livro, apresenta de uma maneira bem simples e abrangente como se processa a construção do número na criança. Nossa, pessoal, quanta informação sobre a matemática! Bom, agora que já aprendemos a teoria que justifica muitas atividades que realizamos, vamos para a prática? Convidamos vocês para confeccionarem a caixa do pensar e assim ter um material interessante para trabalhar com os números, até mesmo nos momentos de estágio. Esta caixa deve ser aplicada depois que foram trabalhadas muitas atividades pré-numéricas com as crianças. Classificação, seriação,
comparação de objetos. Então, organizem-se nos grupos, selecionem os materiais e vamos construir.